Com o Bitcoin acima dos 50 mil dólares, seja bem-vindo ao Scanner Cripto, a mentoria gratuita semanal da Start Crypto, onde você pode escolher a criptomoeda a ser analisada e acompanhar o desenvolvimento do Bitcoin. Esse é o 7º vídeo dessa sequência e hoje eu vou revisar a análise do Bitcoin e analisar a moeda XTZ da plataforma Tezos. Na semana passada, eu mostrei essa banda de suporte do bull market em relação à média de 50 períodos, no gráfico semanal. E por ter tido um recuo maior, caso essas linhas aqui, essas bandas passassem abaixo da EMA de 50 períodos, nós veríamos então um bear market, chegando aí primeiramente em 37 mil dólares, e depois mais abaixo, em casos extremos, 20 mil dólares. O porém é que eu também mostrei casos em que chegou bem próximo aqui de ser ultrapassado, onde se encaminhava para isso, começava a se inclinar e não ultrapassou abaixo e depois, olha só, acabou explodindo para continuar o cenário de alta. Pois bem, parece que foi exatamente isso que rolou. Uma correção aqui, fazendo com que essas linhas se inclinassem. E aqui uma recuperação disso. Olha como ela vinha se inclinando aqui para baixo, mas não conseguiu ultrapassar a média de 50 períodos. Então, nada mais é que uma correção, só que uma correção em gráficos de maiores períodos. Retirando esses indicadores e voltando aqui para o gráfico mensal, eu tinha comentado em outros vídeos, principalmente lá no primeiro vídeo, há 7 semanas atrás, que os fechamentos negativos mais expressivos já tinham passado e que eu não via um cenário de baixa prolongado para o Bitcoin. Inclusive, eu citei também que os piores meses já tinham passado, de maio até julho, onde ele chegou aí entre 28 e 30 mil dólares. No último vídeo, o vídeo da semana passada, a gente viu sobre o fechamento negativo de setembro, que podia ocorrer, e olha só, mais um mês para conta da maldição de setembro. Para entender melhor sobre a maldição de setembro, eu explico sobre ela no vídeo anterior a esse, e também tem um conteúdo escrito no blog. E a última coisa que a gente precisa recapitular é a formação de uma cunha no diário, que é um padrão de alta. Essa cunha começou a se formar no dia 20 de agosto. Aí depois, lá no dia 7 de setembro, ele teve essa máxima de 52.956 dólares. E também teve a mínima de 42.900. Esses pontos foram primordiais para a formação da cunha. Em 21 de setembro, quando ele não conseguiu ir abaixo de 39.500 dólares, ele começou um processo de consolidação que consistia em ir até o topo da cunha e a metade dela. Isso, juntado a outros indicadores, já mostrava uma possível reversão desse movimento. No último dia de setembro, aqui no dia 30, um dia depois da nossa análise, onde eu falei que se aquelas linhas cruzassem, o mercado iria abaixo e para não acontecer isso, teria que romper essa cunha e fechar acima, o Bitcoin fechou em 44.100 dólares aproximadamente, ou seja, exatamente aqui no rompimento da cunha. Um dia depois ele subiu 9,9%, chegando à máxima de 48.500. Então essa cunha foi muito bem confirmada e aí a gente pode voltar aqui com os nossos indicadores e deletar essa cunha daqui. Porque como ela já foi ultrapassada, esse padrão já foi quebrado acima, né? Já foi confirmado. E se você está assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, para entender como esses suportes e resistências foram parar aqui, você precisa assistir o primeiro vídeo, que eu vou deixar destacado aqui no final. Antes da gente continuar a ver aqui sobre os suportes, vamos verificar o gráfico semanal. O Bitcoin vinha há 2 semanas com rejeição de reversão, porque primeiro ele caiu aqui, olha só, aumentou o volume de vendas. Depois aqui nessa semana foi rolar a reversão para continuar subindo, e o volume era muito baixo, então foi rejeitada essa reversão. Na próxima semana
mais uma vez, inclusive aumentando o volume de venda. Na semana passada já começou a ser melhor aceito essa reversão. Inclusive com o Bitcoin rompendo a cunha, fez com que ele rompesse e fechasse a semana acima dessa resistência em 46.800 dólares. E o volume, apesar de não ser maior do que o da semana passada, termina com volume de compra maior do que 5 semanas atrás, o que mostra uma força de reversão, juntamente com o índice de força relativa, que praticamente toca aqui no nível 50, onde mostra essa exaustão do movimento de venda, e aí sim se inclina para cima, mostrando mais força dessa aceitação de reversão para alta. Quais são os novos níveis agora aqui? Olhando no gráfico diário, a maior faixa de resistência que ele tem nesse momento fica aqui, entre 50.980 e 52 mil dólares. Ele fechando acima dessa resistência, ele vem buscar aqui essa resistência dos 57 mil dólares, para depois conseguir bater aqui a alta histórica em 64.900 dólares. E aqui, antes de começar a subir, ele passou no 46.800 para lembrar que aqui é o ponto de suporte dele. E se ele começar a ter força de venda novamente, o que eu acho difícil, aí sim ele rompe aqui e vem buscar entre 42.500 e 41.600 dólares. Mas a real tendência dele agora está sendo a alta. E ele fechando o dia aqui dentro ou acima dessa resistência, quanto antes ele fazer isso, mais rápido ele vem buscar os 57 e depois aqui os 64. E ele tem espaço para fazer isso. Voltando aqui para o gráfico mensal, a gente pode ver que ela tem espaço até aqui nessa resistência dos 64. Então, além da resistência, a gente tem que verificar se existe força para isso. A gente já viu que no semanal tem força, mas e no mensal? O mensal, quando caiu, ele chegou aqui até o nível 60, subiu até o nível 67, caiu novamente até o nível 63, e aí a força começou a se inclinar muito para cima. E ele não está num nível de sobrecompra, o que indica que esse movimento de alta no mensal é bem aceito, é bem visto. E aqui o topo da banda é 64.300, muito próximo da nossa resistência. E alta histórica, que vai ser a maior resistência de todos os tempos. No semanal ele também demonstra essa força. Olha só, ele está muito inclinado acima. Ele está muito inclinado para cima, porém, a banda de Bollinger do semanal, ela dá mais apoio para essa resistência, porque ela tem espaço para ele subir até os 54.600 dólares. Então, provavelmente, a gente vai ver o Bitcoin aqui acima dos 52 mil dólares, podendo chegar até próximo dos 57 mil aí nessa última semana, ou até 15 dias no máximo. E aí ela vai fazer um processo de correção, mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos, porque toda terça-feira vai ter um vídeo novo. Então na próxima terça a gente vai ver o quê? Se ela conseguiu fechar acima dessa resistência. E por que isso é importante? Porque existe um padrão sendo quebrado aqui no gráfico semanal, que é o triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico, ele se dá pelos topos e os fundos. Os topos cada vez mais baixos e os fundos cada vez mais altos. Ele acaba gerando tipo um congestionamento aqui no preço. Então, no semanal, se a gente for ver, o último ponto em que ele chegou em julho, 29.200 dólares, foi o ponto principal para que esse triângulo se formasse. E ele respeita muito bem essa LTA que forma o triângulo. Então, ele bateu aqui em 29.200 dólares, depois 39.600 dólares e depois 40.700 dólares. E o topo dele é formado pela máxima histórica em 64.850 dólares e por último em 52.920 dólares. Por isso que ele gera períodos mais turbulentos, porque esse padrão não é de alta e nem de baixa, ele é um padrão completo de indecisão. Então, até esse momento, nós tínhamos um cenário de queda do mercado.
aqui teve a consolidação do mercado. E esse foi o ponto que começa a reversão do mercado. Só que como é dentro de um triângulo que veio logo depois de uma baixa bem acentuada, ele é normal mostrar um cenário um pouco mais turbulento. E a gente vê muito esse tipo de figura em tempos gráficos menores. Mas quando ele se forma num tempo gráfico maior, com cada uma dessas velas demorando uma semana para ser formada e o mercado ficando um pouco mais turbulento, alguns investidores acabam se assustando. Mas essa semana, e especificamente hoje, estamos rompendo esse triângulo, confirmando mais uma vez a tendência de alta. Então aqui nós estamos passando a maior resistência de todas. E para quem pensa que resistência é somente os topos e os suportes são somente os fundos, está enganado, porque aqui ele acabou de passar pela maior resistência diagonal, que vem desde o maior topo, o topo mais alto, passando aqui pelo último topo, que gera aqui esse ponto em 50.600 dólares aproximadamente. Ele acabou de passar, mas para que isso seja realmente confirmado, essa vela de hoje, 5 de outubro, ela precisa fechar acima desse valor. E se ele fechar nesse valor ou até 50.500 dólares, ele confirma esse triângulo com bastante força em relação ao curto período, que é o gráfico diário. Ativando aqui as bandas de Bollinger, ele tem espaço para chegar aqui até 51.200 dólares tranquilamente, sem estourar a banda. A gente já viu que ele tem espaço no semanal, que ele tem espaço no mensal. Então, o que eu penso para o Bitcoin para outubro é, se não bater a alta histórica, chegar muito próximo disso. E não é só o dia que ele precisa fechar acima daquele triângulo, não. Ele precisa fechar a semana para que a gente atinja ali os 57 mil dólares e depois entre 63 e 65 mil dólares. Eu voltei aqui ao gráfico mensal para a gente ver de novo esse espaço que tem para chegar na alta histórica, que é uma expectativa que muitos investidores têm. É lógico que todo mundo que investe em criptomoedas quer ver o Bitcoin acima desse patamar. Só que tem muito além disso ainda. Porque assim como os 50 mil dólares era uma resistência psicológica, e agora ele vem tentando ultrapassar esse ponto e depois vai se tornar um suporte, com os 64 vai ser a mesma coisa. Passando dos 64 mil dólares, 63 mil, entre 63 e 65 mil dólares. Passando dessa região, ele busca o quê? 75 mil e depois ele vai ter uma resistência maior nessa faixa dos 80 mil, entre 80 e 82 mil, para passar pelos 87 e talvez chegar aí no final do ano em 100 mil dólares. Tudo vai depender do que vai acontecer no fechamento de cada semana. E esses pontos, além de resistência, vão servir depois como suporte. Então ele está num momento muito bonito. Se a gente for ver aqui nesse gráfico mensal, esse ponto, junto a esse último ponto aqui, vem formando uma linha de alta, que se a gente for ver aqui nos topos, forma certinho um canal de alta. E esse canal de alta tem o topo aqui em 57 mil dólares, que é a nossa resistência primordial para chegar aqui em cima nos 64. Então, mesmo com as correções do mercado, nós estamos aqui há 5 meses em um cenário de alta. Começou aqui em junho, demarcando a máxima e a mínima. Em julho, confirmou esse fundo, essa área de suporte. Em agosto, ele foi acima da média, tanto que ele voltou e fechou aqui dentro do suporte de 46.800. No mês passado, em setembro, ele atingiu topos de fundos que formaram, enfim, esse canal. Aí ele conseguiu ficar muito melhor demarcado. E aqui no mês de outubro, ele teve um pequeno recuo, batendo no fundo desse canal. E ele pode até fazer, como ele fez nesse mês aqui,
dando uma agulhada ali na alta histórica ou muito próximo. Mas provavelmente ele bata assim esse mês no topo desse canal em 57 mil dólares. E agora a gente fala da Tezos, que foi a ganhadora da votação dessa semana para a altcoin que seria analisada. Essa é a Tezos no gráfico mensal. O mês mal começou, ainda é o 5º dia do mês, e ela já se valorizou 31%, porque eu não estou considerando essa agulhada aqui, eu só estou considerando desde que ela abriu até esse momento. Parece até que ela atingiu a máxima histórica, só que não. A máxima histórica da Tezos é de 12 dólares e 15 centavos. E esse mês ela chegou em 9 dólares e 14 centavos. O que não é nada mal, né? Saindo da mínima de 2 dólares e 10 centavos de julho. Olha só, o pior momento dela nos últimos 4 meses, até hoje, 289%. Mas quando os investidores novos que estão entrando aí no mercado querem comprar uma criptomoeda? Aqui nesse ponto? Não, aqui nesse ponto, quando ela já está estourada e retornando para fazer uma leve correção. Com o Bitcoin em uma tendência clara de alta, assim que ele começar a dar uma lateralizada, as outras criptomoedas, as altcoins, vão disparar. Principalmente quando ele confirmar ali acima de 54, 57 mil dólares. Então vamos começar pelas principais resistências da Tezos. Lógico, a alta histórica. E olha só que interessante, o ponto que ela chegou aí essa semana. A cada topo que ela faz, ela fica mais próxima da alta histórica. Nesse momento, ela está chegando em uma área de suporte, que é o topo do mês anterior. Se a gente for olhar aqui no gráfico semanal, é o topo de 2 semanas atrás. Aí vamos ter que monitorar se ela vai continuar aqui nesse suporte ou se ela vai ter mais força de queda para chegar no próximo. E onde é o próximo suporte? A Tezos gosta de dar agulhada, então assim como ela dá agulhada para alta, ela também dá agulhada para baixa. Nesse ponto a gente vai encontrar outro suporte que coincide aqui com esse último fundo também. A gente pode ajustar ele para cá. Depois com a Fibo a gente vai ajustar exatamente onde é o ponto desses suportes. Aqui ela passou dessa última resistência e demarcou esse ponto aqui sentindo forte esse ponto de resistência, tanto que ela passa direto aqui. Mas isso a gente está olhando no gráfico semanal. Será que ela não está fazendo uma bandeira de alta no diário? Tudo indica que sim. Nos últimos 2 dias, ela tem feito isso. Geralmente a bandeira de alta ela tem um mastro, não necessariamente formado só por uma vela, mas o mastro ele pode ser formado por diversas velas. E depois da formação desse mastro, vai gerar uma pequena correção. E essa pequena correção é conhecida como bandeira de alta. Por quê? Porque depois de corrigir, ele dá uma limpada no mercado e segue para o próximo nível. Quanto maior a inclinação da bandeira, mais forte é o movimento dela depois. Só que tem um pequeno porém aqui na Tezos, ativando as bandas. Eu nem vou olhar outros indicadores agora. Mas só olhando as bandas, olha só. Aqui, quando ela começou a sentir essa resistência, ela também já estava fora da banda. Então, ela tem que voltar para dentro. E no semanal, ela também não tem mais espaço acima. Ela precisa retornar. Olha só, aqui ela saiu da banda, saiu da banda, saiu da banda, voltou, voltou e voltou. Aqui não vai ser diferente. Mas note que toda vez que ela volta, depois ela tem uma valorização ainda mais expressiva. Aqui a mesma coisa, voltou, valorização mais expressiva. Voltou, lateralizou, valorização. Voltou, valorização mais uma vez. E agora é o ponto de que ela voltar de novo e com certeza depois ela vai atingir outros níveis muito maiores do que os níveis anteriores. O que precisa acontecer para ela bater essa alta histórica aqui? Precisa o Bitcoin continuar em alta. E ao que tudo parece, é o que vai acontecer. Se a gente for ver a valorização dela desde quando ela surgiu, aqui desse ponto, então a Tezos
de outubro de 2017 até outubro de 2021, se valorizou 384%. E desde a queda histórica, que foi aqui em dezembro de 2018 até outubro de 2021, ela se valorizou 2.738%. Isso sem contar o máximo que ela chegou aqui, né? Aí daria 3.100%. Então, nos últimos 4 meses, até hoje, é uma valorização de 281%. E ao máximo, que é o que ela chegou essa semana, 337%. Só esse mês foram 31% de valorização. E tem muito mais pela frente. Como a gente tem as principais resistências, a gente vai demarcar agora os principais suportes da Tezos, que são as áreas, caso aconteça dela começar a cair, do Bitcoin reverter a tendência, são os pontos que ela pode chegar. Agora a gente vai ver tanto para baixa quanto para alta. Vamos vir aqui no gráfico mensal e traçar a Fibo para a gente poder confirmar alguns pontos. Na Fibo mensal, a gente tem aqui a Fibo 0,5. Logo abaixo de onde a Tezos está agora, tem a Fibo 61 em $7,60. E aqui, como resistência, além dessas últimas que a gente viu e da alta histórica, a gente vai ter aqui, depois que ela atingir $12, $15 novamente, para ela poder então atingir os 17, $19 e $24 aproximadamente. Agora a gente já pode tirar essa Fibo daqui para poder mudar a tonalidade dessas linhas. Eu vou retirar esse último suporte porque é praticamente impossível de chegar lá. Esse dos $2, ele também não é um suporte fácil de acontecer. Teria que acontecer muitas coisas no mercado para que chegasse nesse ponto novamente. Ajustei aqui os pontos de curto, médio e longo prazo. Quanto mais forte a cor, mais difícil de chegar lá. A gente já vai ver quais são esses níveis. E ajustei também os níveis de suporte. Inclusive, nesse momento, ela está em cima de um nível de suporte aqui em $8,02. Então, se ela cair abaixo desses $8, ela busca o quê? Ela vai buscar daí esse ponto aqui de $7,60. E o que vai rolar se ela atingir esse ponto? Bom, se a Tezos segurar nesse ponto, ainda configura a bandeira de alta entre hoje e amanhã. Se ela passar abaixo disso, se ela fechar abaixo de $7,60, hoje ela quebra esse padrão. Mas veja como ele vai diminuindo aqui, né? Se amanhã ela abrir aqui e ao invés de romper essa bandeira para cima, ela fizer isso aqui para baixo, passando aqui dessa área de $7,20, $7,30, aí ela quebra o padrão de bandeira de alta, ele deixa de existir e ela vem buscar esse nível de $6,20. Aqui, cada nível é mais difícil de chegar. Por quê? Porque tem que ter um volume maior de venda. Aparentemente, ela está fazendo uma correção para voltar para a banda. Então, quanto mais forte você vê essa linha, mais difícil é de chegar a esse nível. Então, passando do 6,20 abaixo, busca 5,32 e depois disso, $3,93 e aí lá os $2,05. Isso é praticamente impossível de acontecer. Porque a Tezos, ela tem vários indicadores que apontam alta. O que acontece com ela é que no curtíssimo período ela não tem espaço na banda. Mas a gente já viu também que sempre que ela sai da banda, ela retorna e depois ela se valoriza muito mais. Curto período, quais são os alvos de alta? Primeiro ela vai ter que passar novamente aqui pelos $8,40 para então passar essa resistência dos $9,14 que ela não conseguiu ir além e aí buscar aqui os $12,15. Isso é inevitável. Isso é uma questão de tempo. Ela concluir essa correção e começar a buscar isso aqui.
Então pode ser que nesse mês ainda ela busque junto com o Bitcoin buscando os 63 mil dólares. Aí aqui as linhas vão ficando cada vez mais fortes na coloração. Por quê? Curto, médio e longo prazo. Depois dos 12 dólares e 15 centavos, aí o próximo alvo é 15 dólares e 35, depois os 17 dólares, para aí então chegar em 19 dólares e 45 centavos e aproximadamente 24 dólares. Olha como esse ponto é o mais forte de todos. Por quê? Porque ele é o mais difícil de alcançar. Precisa de muito volume de compra. Precisa de muitos milhões de dólares para isso acontecer. E ela pode não ser a moeda mais rápida do mercado, mas ela é uma moeda muito bem consolidada no mercado. Então, dentro de 2 ou 3 semanas, a gente volta com uma revisão da Tezos para ver o que aconteceu, que níveis ela atingiu, tanto de baixa quanto de alta, e o que ela pretende daí para frente. Essa é a minha visão para Tezos. Comenta aí o que você achou dessa análise e qual criptomoeda você quer ver sendo analisada aqui a semana que vem. Muito obrigada por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a Start Crypto. Muito obrigada e até semana que vem.